Shalom, queridos. Neuquismar Marcelo passando aqui para trazer mais uma aula bíblica e teológica para você. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais de forma hermenêutica para você. A hermenêutica bíblica, ou seja, a disciplina que estuda os métodos e princípios de interpretações da Escritura Sagrada, ela traz consigo vários princípios de interpretações da Escritura. E aqui eu não quero me aprofundar nesses princípios em si, mas gostaria de falar com você de uma forma bem mais simples e com o princípio de interpretação da nossa própria língua, ok? Português brasileiro. O que é isso? É que no português brasileiro nós temos a compreensão e a interpretação do texto. Muitas pessoas confundem entendendo ou achando que é a mesma coisa. No entanto, não é. Compreensão é uma coisa, interpretação é outra coisa. E antes de nós aprofundar no quesito de interpretar a Escritura Sagrada, que tem vários métodos e princípios de interpretação hermenêuticos, é fundamental que nós entendamos isso aqui, certo? Compreensão do texto está no texto. Você só vai compreender aquilo que o texto está fornecendo, certo? E a interpretação está além do texto, ok? Por isso que é uma interpretação. A compreensão o texto afirma que, o autor diz que, ok? E a interpretação é você deduz que, ok? Você entende que, certo? Isso vai além do texto. Então, para nós fazer uma boa interpretação e além do texto, nós precisamos entender, compreender o que está no texto. Espero que isso tenha ficado claro para você. Então, o tema dessa aula não é apenas ler a Bíblia, certo? A leitura e estudo da Bíblia Sagrada é indispensável aos cristãos. Todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo devemos ler e estudar a sua palavra, ok? O Senhor, ele, ele disse o seguinte, em Oséias capítulo 4, versículo 6, ele disse o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esqueci de ti, de teus filhos, perdão. Oséias capítulo 4, versículo 6. Então, quando nós olhamos para esse texto e compreendemos bem o que ele está dizendo, nós entendemos que a falta do conhecimento da vontade de Deus faz com que o povo perece, com que o povo seja destruído. O não entendimento do que é a vontade de Deus para o seu povo faz com que eles sejam destruídos. Por quê? Porque eles não vão andar por essa compreensão. Eles não vão andar por esse caminho. Por quê? Porque eles desconhecem. Ok? Então, nesse texto, a Bíblia diz que o povo de Deus, falando ali dos israelitas, na época dos hebreus, estavam sendo destruídos por falta do conhecimento de Deus. Mas o texto também diz que os sacerdotes haviam rejeitado também. Ora, os sacerdotes naquele contexto do povo de Israel eram os responsáveis pelo ensino das escrituras, né? Pelo ensino da lei do Senhor. Porém, eles se desviaram da verdade, rejeitaram o conhecimento de Deus e, por consequência, veio então a destruição. Foram então muitos destruídos por esta causa. Consegue entender isso ou não? Escreva nos comentários. Agora, eu gostaria que você entendesse algo aqui. Em nossos dias, ok? Não é diferente. Não é diferente por quê? Porque todos nós devemos ter conhecimento da vontade de Deus. Todos nós devemos entender o que Deus espera de nós, certo? Então, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, os líderes de hoje, os ensinadores de Bíblia de hoje, eles são responsáveis pelo ensino das Escrituras, certo? E também precisa entender isso, certo? Não é só ensinar.
Você precisa entender para interpretá-la, para depois ensiná-la. Consegue entender isso ou não? Então você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com o tema? Não é apenas ler a Bíblia. E a resposta é: tudo a ver. Por quê? Porque quando eu digo que não é apenas ler a Bíblia, eu estou dizendo que existem outros fatores que precisamos observar, certo? Quando falamos da Bíblia, precisamos entender que ela não é um livro comum. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Nós precisamos entender, compreender e interpretá-la dentro dessa ótica, não como um livro qualquer, como diz o texto a seguir. Toda a escritura é inspirada por Deus, ok? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, ok, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ok? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ok? A palavra de Deus faz com que nós andamos em retidão com o que está escrito. E desconhecer isso faz com que nós andamos errante. Isso está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versos de 16 a 17. Certo? Então, novamente afirmo, é indispensável ao povo de Deus a leitura e estudo da sua palavra. Isso é indispensável. Não é apenas ler a Bíblia, ok? A Bíblia precisa ser compreendida e interpretada corretamente. É como um livro que é inspirado por Deus, existe várias formas, ok, legais de ser interpretada. Então, na teologia nós temos a disciplina, né, a matéria que se concentra nos métodos de interpretações das escrituras sagradas, chamada hermenêutica bíblica, que é o que eu acabei de falar com você anteriormente, bem na introdução. E a hermenêutica nos apresenta métodos e princípios como do texto e contexto, o princípio da primeira menção, o princípio da alegoria, o princípio da tipologia bíblica, entre outros que nós temos dentro dessa matéria, dentro dessa disciplina. Então, para você que quer de fato compreender e interpretar a Bíblia corretamente, é fundamental saber disso, ok? Precisa conhecer esses princípios de interpretações da Bíblia Sagrada, certo? Para você entender melhor o que venho ensinando até aqui nessa aula, vou falar um pouco com você sobre o princípio do texto e contexto, certo? Dar alguns exemplos aqui. O princípio do texto e contexto. Este princípio de interpretação funciona da seguinte forma: o contexto da escritura pode ser dividido em 4 categorias: o contexto da totalidade da escritura, o contexto do testamento em que o versículo se encontra, o contexto do livro específico, o contexto da passagem em que o versículo ocorre. Então, nenhum versículo deveria ser usado isoladamente para além da sua relação com o corpo inteiro das Escrituras, certo? Eu, Marcelo, página 76. Está escrito no livro de Formação Ministerial em Teologia, que nós usamos como apostila do curso, certo? Então, o contexto de um versículo é a passagem. O contexto da passagem é o livro. E o contexto do livro é o testamento. E o contexto do testamento é toda a Bíblia. Agora vamos então ver alguns exemplos, certo? O primeiro exemplo que nós vamos usar é quando o assunto é salvação, por exemplo, os que defendem a perca da salvação costumam usar o texto de Mateus capítulo 7, versos de 22 a 23. Isso como uso desses versículos de forma isolada, ou seja, desconectados do seu contexto. Eles leem apenas esses 2 versículos e já concluem uma possível doutrina. Formula uma possível doutrina da perca da salvação em cima desse texto, ou seja, desses 2 versículos. Agora, será que esse texto está tratando realmente disso? Vejamos logo a seguir o que realmente
esse texto trata. Bom, quando nós consultamos o contexto anterior, isto é, os versículos que vêm antes desses, vemos o texto dizendo outra coisa. O versículo 15, por exemplo, diz: Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresenta disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Entende a diferença? Jesus aqui está se referindo aos falsos profetas e não aos discípulos verdadeiros. O que significa? Significa que esses não estão perdendo sua salvação. Na verdade, eles não tinham, eles são falsos, ok? Lucas Marcelo, páginas 100 e 101 do livro Formação Teológica, Formação Ministerial em Teologia, ok? Como vem afirmando desde o início, não é apenas ler a Bíblia, você precisa entender e interpretar corretamente. Então, aqui nós usamos o contexto próximo, isto é, ligado ao texto. Agora vamos usar e ver outro exemplo, mas agora de um contexto distante, certo? Contexto distante, que vai explicar, vai facilitar a compreensão, o entendimento, mas que não está ligado ali no texto. Em Mateus 6,33, a Bíblia diz: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pergunta é: o que é o reino de Deus? A resposta para essa pergunta vai estar distante daqui. Paulo, o apóstolo, responde a pergunta na carta que escreveu aos Romanos, em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: é a resposta para essa pergunta. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que é, de fato, o reino de Deus. Essa é a resposta, ok? Se você voltar lá em Mateus, capítulo 6, versos 33, e avaliar o contexto anterior do versículo 33, você verá que o assunto é o mesmo: comida, bebida, vestes e etc. Certo? Então a resposta aqui está aqui em um contexto distante, mas é a resposta exata, é a resposta ideal, ok? Para essa pergunta: o que é o reino de Deus? Então o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, como vamos priorizar algo que nós não sabemos o que é, certo? De buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é para dar prioridade. Mas como que nós vamos fazer isso se nós não sabemos o que é? Então, ler e entender para interpretar corretamente, certo? Digo neste caso porque tem caso como o primeiro exemplo, que encontramos a resposta ou o entendimento adequado no mesmo capítulo, ou seja, contexto ligado ao texto. Aqui já encontramos em outro livro, ou seja, a pergunta foi feita em Mateus, capítulo 6, e a resposta fomos encontrar em Romanos, capítulo 14. Vamos a outro exemplo. Exemplo do texto e contexto. Quando o Senhor Jesus fala sobre a vida eterna no Evangelho de João, ele usa duas palavras distintas. A primeira é tênia e a segunda é tem. Ok? Preste bastante atenção nessas duas palavras, elas carregam significados tremendos aqui no que nós vamos compartilhar aqui. Então, a primeira está no futuro, tênia, ok? Ainda vai ter. Enquanto a segunda está no presente. A primeira diz terás, ok? Enquanto a segunda diz que já tem. Agora, para entendermos, precisamos entender o contexto em que cada uma delas estão. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui entra a palavra tenha, a afirmação que todo aquele que crê ainda vai ter vida eterna. Contexto: o diálogo aqui, Jesus estava conversando com pessoas não convertidas, ok? Não era com um discípulo, não era com uma pessoa salva ainda, porque por isso da expressão tenha a vida eterna, ou seja, se crer,
vai ter a vida eterna. Porque este com quem Jesus conversava era Nicodemos, e ele era um religioso, mas não era um discípulo salvo ainda, ok? Ele ainda não era um discípulo que tinha recebido a salvação. Então, o próximo texto, que trata do mesmo assunto, porém diz que já tem, ok? É no presente, em vez de ter, diz que já tem, que seria, em vez de ter, que seria no futuro, diz que já tem, ou seja, no presente. É João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, que o diálogo, apesar de ser uma resposta a uma murmuração dos fariseus, ok? Seus discípulos, aqueles que já haviam crido em Jesus Cristo, estava em cena. Então Jesus responde e traz um ensinamento para eles que estavam ali em cena. Então o texto diz o seguinte: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Uma vez que era o público que estava ali com ele, aprendendo, seus discípulos, ok? Então ele fala que já tem, esses já têm a vida eterna, não é que terão, eles têm. Entende a diferença de entender o contexto? Quando ele fala com pessoas que ainda não tinham crido, ainda não eram salvas, ele diz: se crê, terás. Todo aquele que crê, serás salvo, ok? Mas quando eu falo com aqueles que já creram, com aqueles que já são, ele diz que tem a vida, não é que vai ter a vida eterna, que já tem, ok? Outro exemplo é Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo, o apóstolo, diz: porque pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A palavra sois, no grego, ok, significa ser ou estar. Mas qual é o contexto em que Paulo, o apóstolo, está falando? Né? Para a gente entender. Ele está escrevendo para a igreja, ou seja, o diálogo é com alguém que já está salvo. Por isso que ele diz: sois salvo. Significa ser ou estar. Eles já são salvos, ele já é salvo. É aquele povo, aquela igreja. Por isso que ele escreve a carta endereçada à igreja. Então está falando com alguém que já são salvos, com pessoas que já é salvo. Ok? Por isso a expressão afirmativa e no presente, porque está falando com alguém que já recebeu, com alguém que já tem. Ele estava dizendo: vocês já estão salvos, ou foram salvos já. Agora, o mesmo autor, quando escreve a carta aos Romanos, ao falar dos judeus que eram religiosos e não cristãos ainda, ele diz o seguinte: se, observa a condição, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres para a justiça, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Serás salvos, ok? Porque eles ainda não haviam feito isso. Então, nesse contexto deste capítulo anterior que ele vem falando sobre os judeus, então ele usa o termo serás, porque ainda não foram, certo? Como mencionei, antes no capítulo anterior, ele diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Israel buscava a lei da justiça. Não chegou a atingir, não alcançou a lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Então eles não alcançaram porque estavam buscando justiça de obras e não justiça da fé. E a justiça de Cristo é decorrente da fé. Então tropeçaram na pedra de tropeço. Então Romanos capítulo 9, versículo 30, versículos de 30 a 32. Este é o contexto, ok? Em que Paulo fala a palavra serás, né, no próximo capítulo. Então, dizendo que aos que ainda não creram, ao crerem, seriam então salvos. Consegue entender a diferença? Agora entenda. Consegue perceber que esses princípios eles trazem conotações diferentes. Quando você entende o contexto, você não faz confusão. Vi já muitas pessoas dizendo: ah, mas em um está dizendo que será, no outro está dizendo que já é. Como entender isso? Quer dizer que eu sou em parte já salvo, justificado, e em parte serei.
E aqui a resposta é que, se você já é uma pessoa salva, você é de fato. É que serás, você já é. Então, o que muda aqui na compreensão para a interpretação correta é só você entender o contexto. O que a escritura está falando? Para quem que ela está falando? Quem é o público-alvo em que ocorre essas ocorrências, essas palavras? Serás e a outras palavras em que afirma que já é no tempo presente. Bom, eu espero que você possa ter compreendido que não é apenas ler a escritura, mas precisa compreender para interpretar corretamente, para você ser edificado, edificada de uma forma extraordinária com tudo aquilo que o Senhor oferece na sua palavra. E para nós que somos ensinadores, ministros, precisamos também entender isso com precisão para não ensinar coisas que está distante da realidade daquilo que o autor sagrado estava ensinando. Sou Nicolas Marcelo, teólogo cristão, e é uma honra ensinar isso para você. Te vejo na próxima aula, em nome de Jesus. Shalom.